Olá, sejam muito bem-vindos ao Bora Voacast, um espaço onde nós exploramos tendência, inovação e tudo aquilo que nós transformamos no mundo corporativo em algo real. E hoje nós temos aqui um bate-papo super bacana com o Rodrigo, diretor da Porto. E Rodrigo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós queremos hoje aqui que você tenha liberdade e uma conversa muito gostosa para a gente falar sobre algumas coisas. E eu queria começar o nosso programa, Rodrigo, perguntando para você sobre sua carreira. Muita gente que nos assiste hoje fica olhando, puxa, o Rodrigo, diretor da Porto, como é que foi essa trajetória? Como que você começou na Porto? E quais são os insights que você pode trazer para quem está nos assistindo em casa? Tudo bem, Edu? Tudo Primeiro, jóia. obrigado. É um privilégio estar aqui no Bora Voar Cash, falar um pouco sobre coisas do mercado de seguro e estar aqui representando a Porto. Então, obrigado pelo convite. Imagina, prazer estar com vocês aqui. E falando um pouco sobre a minha trajetória na Porto, eu não era do mercado de seguros, eu era do mercado de investimento, isso há mais ou menos 15 anos atrás. Legal. E um amigo meu me convidou para ir para Porto, para tocar um projeto. Você morava em São Paulo ou estava no Rio nessa Eu época? morava no Rio de Janeiro na época. Legal. E era para tocar um projeto lá no Rio, através da Porto. E eu vou te ser sincero que naquele momento eu falei, pô, seguro, eu trabalho com investimento, não sei se vai ser um bom negócio. E acho que a pessoa tinha um poder de convencimento muito bom. Legal. E eu falei, vou lá e vou comprar esse projeto. Eu lembro que eu falei assim, pô, isso não é minha praia. E ele falou, pô, vem pegar uma onda nessa praia e depois qualquer coisa você vai curtir a sua praia. E você sabe como é, né, Edu, assim, quando a gente começa a trabalhar com seguro, quando o bichinho do seguro pica a gente, assim, a gente se apaixona. E eu comecei lá no Rio como comercial mesmo. Tá. Então, tocando num projeto bem legal, a gente conseguiu evoluir muito nesse projeto. E eu fui convidado para assumir uma equipe aqui em São Paulo, numa área de BPO, como coordenador. Então, ali em 2014, mais ou menos, eu vim para São Paulo e comecei a assumir uma área de vendas na companhia. Bacana. Fiquei mais ou menos de 2014 até 2018. Depois eu fui para uma área estratégica da companhia. Uhum. Quando em 2019 eu participo de um processo seletivo para gerente e eu fui assumir uma central de vendas na companhia. Toquei essa área por 1 ano e pouco. E eu fui convidado para ir para Brasília, foi uma experiência sensacional. Então, pera lá, Rodrigo, vamos lá, vamos para todo mundo que está nos vendo aqui. Então você começa no Rio de Janeiro, a ter o convite de um amigo. Exato. Você vem em 2014 para São Paulo, fica 4 anos num desafio ali que você tinha como um BPO, e depois você vai para Brasília. Isso. Tá, ok. Aí em Brasília foi talvez o primeiro movimento que eu faço onde eu aprendo como é que funciona o mercado inteiro de seguro. Legal. Porque antigamente, nessas outras operações, eu estava em operações mais nichadas, tocando operações específicas. Quando eu vou para Brasília, eu sou o primeiro executivo de Brasília, então eu falo sobre todos os produtos do mercado. Só uma curiosidade, nessa época que você está em Brasília, você estava como que um gerente? Ou você já era diretor nessa época? Gerente sucursal. Tá. Então, eu era responsável por todos os corretores e todas as operações de Brasília e vendia todos os ramos, a gente distribuía todos os ramos de Brasília. Então, aí o que aconteceu? Vem pandemia, tem toda aquela situação que aconteceu então ali em 2020. Então, esse momento que você estava em Brasília foi ali a situação quando começa a pandemia. Exatamente. Tá. Então, foi um ano bem desafiador, mas acho que teve um aprendizado muito legal. Uhum. E eu fico lá em 2020, meados de 2021, quando eu sou convidado para voltar para São Paulo para tocar um projeto de parcerias e canais digitais. Tá. Então, eu volto de Brasília para São Paulo, conduzo esse processo aqui. Durante um ano e pouco, eu acabo assumindo a corporate na companhia, que é uma estrutura de grandes operações, porque eles entendiam como eu já cuidava de assuntos corporativos, então estava muito conectado com a corporate. Perfeito. E eu fico de 2022 até agora, final de 2024, na corporate, quando eu sou presenteado aí com esse desafio de Bora voar, né? Que espetacular. Agora tem que voar. Que bacana. Eu gosto muito de trazer essa conversa, Rodrigo, quando a gente fala, por exemplo, para quem está nos assistindo, né, a gente pensa, puxa vida, como que é a vida de um diretor de uma grande companhia como uma Porto? Né? E a gente começa a entender, e o grande desafio que eu gostaria de passar para quem está nos assistindo, é essa vida real sua. Né? Quais foram os desafios reais, o que te motivou, resiliência, os sonhos. Então eu queria aproveitar aqui e queria te fazer uma pergunta muito específica. O que te motiva no setor de seguros e o impacto que ele gera na vida de pessoas?
Legal. Edu, assim, conforme eu te falei, antes de trabalhar com seguro, eu tinha uma visão de seguros. Quando a gente começa a trabalhar com seguros, assim, a gente tem uma outra visão. Se você me perguntar o que me motiva, assim, tudo me motiva no mercado de seguros, né? Então, quando a gente começa a ver o que tem por trás dos bastidores, assim, quando você começa a ver vidas sendo impactadas através do seguro, seja num acidente de um carro, seja num roubo, seja numa doença, infelizmente, seja num falecimento, seja numa perda de algum dano material. Sim. E você vendo a pessoa sendo recompensada ou amenizada aquela situação, assim, é muito gratificante, cara, muito gratificante mesmo. Então, acho que essa gratidão aí, nessa gratificação, melhor dizendo, né, dentro desse processo do cuidado com as pessoas. Exatamente. Não só com as pessoas, com as empresas, ou seja, se a gente olhar a questão social, ela atinge o mercado de uma forma geral, assim, sabe? Então, acho que ele vem com um viés muito forte de proteger o momento da vida da empresa ou da pessoa para que ela sofra o menos possível com aquela situação. Entendi. E com aquele imprevisto que ela está vivendo. O conceito mesmo de mitigar o risco, né, desse cuidado. Não, perfeito. Muito bom. Rodrigo, vamos lá, seguindo aqui, entrando direto já na parte de proteção de pessoas, que é um pouco do tema que eu queria abordar aqui com você hoje. Quando a gente fala de seguros, os seguros ele tem um universo gigantesco. Né? Como você mesmo colocou, você tem desde um patrimônio, pode ser sua casa, um veículo, mas hoje a gente, aqui dentro do Bora Voar Cash, eu quero condicionar e direcionar um pouquinho mais para a gente falar sobre pessoas. Perfeito. Tá? O impacto que o seguro de pessoas ele tem numa sociedade. Né? Eu queria que você pudesse trazer aqui como é que as pessoas enxergam esse seguro hoje. Né? Só para a gente dar uma contextualizada, você acabou colocando bem, quando a gente fala de um automóvel, é meio que um padrão hoje dentro do nosso mercado brasileiro, as pessoas comprariam um carro e automaticamente já contratariam um seguro automóvel. A gente não via isso, pelo menos até pandemia, por exemplo, uma questão de seguro de vida. Era um negócio que, puxa, deixa para lá. Né? Diferente do mercado americano, um mercado extremamente maduro, né? E a gente percebe o tamanho que a gente tem no nosso mercado brasileiro. Saúde, por exemplo, eu gosto que é um mercado que a gente navega super bem aqui na CBN. A gente tem apenas 25% da população que tem acesso a esse tipo de seguro. Então, dentro dessa perspectiva, para quem está nos assistindo, se você pudesse olhar para a nossa câmera aqui, o que você traria aqui em termos de como as pessoas enxergam isso? Dá uma visão panorâmica para nós, Rodrigo, por favor. Claro. Primeiro, assim, Edu, é legal falar que saúde a gente tem por volta de 25% da população muito bem atendida com plano de saúde. Automóvel gira em torno de 29%, 30% que tem plano de saúde, que tem automóvel hoje em dia. O Vida gira em torno de 17%. Uau. Já foi muito pior, mas é muito legal saber o quanto esse mercado está avançando, o quanto esse mercado está evoluindo. E até um pouco antes da pandemia ele já vinha crescendo muito e a pandemia acelerou muito esse movimento. E hoje é um mercado que sempre cresce muito mais que a inflação, muito mais que PIB e tudo mais. Isso. Então as pessoas de fato elas estão se conscientizando que é fundamental ter um seguro de vida e uma proteção de vida, uma proteção financeira. O legal é ver o que o mercado tem feito também, né? As seguradoras têm se preparado para produtos que de fato atendam à necessidade de cada cliente. Antes o mercado trabalhava com 1 ou 2 ou 3 produtos e, independente da necessidade, do tempo de vida daquele cliente, era aquele produto que tinha. Hoje é legal ver que a gente tem produtos de introdução securitária, a gente tem produtos whole life, produtos mais estruturados, então tem produtos para todo o perfil de cliente. Eu acho que o grande ponto aqui a gente não tem o controle sobre a nossa vida, né? A gente não sabe os imprevistos que a gente vai passar na nossa vida. A única certeza que eu tenho é que 100% da população terá algum imprevisto, terá alguma situação voltada para a vida, né? A gente não sabe quando, né? Então é muito bom saber que a gente tem um produto para proteger a nossa família ou proteger até a gente naquela situação, porque não é só um seguro de morte, tá, Edu? Tá. É um seguro de vida também, tá? Vou pegar esse gancho, Rodrigo, falando sobre essa questão desse cuidado que eu acho que o mercado todo, o segurador, está olhando, mas vamos falar sobre Porto, tá? Como é que a Porto tem enxergado isso e como que a Porto ela tem feito, por exemplo, para identificar esse comportamento, essa tendência? A gente fala muito sobre Bora Voar Cast, sobre tendência, sobre inovação. Falando sobre tendência, como que a Porto tem mapeado essa tendência nesse consumo desse seguro para essas pessoas?
Se você puder compartilhar um pouquinho aqui com a gente. Perfeito. Tudo que a gente fala de tendência na companhia hoje, Edu, a gente fala muito sobre o momento de vida do cliente, né? Assim, como é que eu chego no momento do cliente que ele está propício a esse tipo de diálogo, tá? Uhum. Então a gente enxerga sim uma conscientização do mercado para produtos financeiros, ou seja, toda a população querendo se proteger um pouco mais, a gente consegue enxergar esse movimento. Agora a nossa preocupação é como é que eu estou no lugar certo, na hora certa e me comunico da forma certa com esse cliente. Perfeito. Então, a gente enxerga que todas as seguradoras e os corretores vão precisar estar inseridos no momento de vida desse cliente. Então, a nossa preocupação aqui, além de criar produtos, além de criar soluções financeiras, é como é que a gente conversa com esse cliente no lugar certo e da forma certa. Legal. Então, a gente enxerga que a gente vai precisar evoluir muito, o mercado vai precisar evoluir muito nesse sentido, e a gente enxerga, assim, uma tendência de mais pessoas se preocupando com produtos financeiros para não passarem por situações, infelizmente, desagradáveis. Tá? Eu acho que virou uma chavinha, acho que para todo mundo, né? Acho que principalmente pós-pandemia, que foi um choque para todos nós, né? Então, as pessoas começaram a despertar e entender a necessidade até como uma proteção financeira também. Eu vou tocar num assunto aqui que eu gosto demais, que a Porto ela traz um slogan, uma hashtag, corretora para sempre. Eu tenho visto assim, de maneira muito forte o quanto a Porto se dedica e cuida do corretor. Você falou dessa questão desse cuidado, dessa visão de divulgação maior, de exposição maior, então eu entendo que são canais, criando um ecossistema para esse cuidado junto às pessoas. Eu entendo que dentro dessa visão, para Porto, o corretor ele fica no centro disso. Se você pudesse falar, eu tenho certeza que tem corretores que estão nos assistindo aqui hoje, se você pudesse trazer um pouquinho sobre esse papel do corretor para Porto, né? Como que vocês de fato estão enxergando isso daqui para frente? A Porto enxerga o corretor não como um canal, tá, Edu? Tá. O corretor ele faz parte da companhia, ele faz parte do processo início, meio e fim da companhia. A gente não consegue enxergar em nenhum lugar do mundo um canal mais eficiente do que o canal do corretor de seguros hoje. Tá? É um canal que conhece o mercado de uma forma absurda, é um canal que conhece o cliente como na essência ali, no dia a dia. O corretor conhece o cliente muito mais que a própria companhia. Perfeito. O corretor hoje ele consegue entregar a solução para o cliente mais adequada para o momento de vida daquele cliente. É raro, mas muitas vezes nem na Porto ele consegue encontrar e ele vai encontrar em algum lugar no mercado. Ou seja, ele busca no mercado a melhor solução para aquele cliente. Perfeito. Você sabe que nós temos lá a CBN, que é uma corretora e uma consultoria especializada no mercado de benefícios. Perfeito. E eu vejo muito na Porto esse cuidado, né? Essa transparência, esse abraçar dentro de um processo, né? Então, quero falar aqui de maneira muito aberta e pública, parabenizá-los por isso. Obrigado. Eu acho que a condução que vocês têm hoje no mercado ela é um exemplo, né, para as outras seguradoras, porque de fato vocês fazem algo de uma forma assim, muito especial. E eu queria deixar isso aqui registrado para você que está nos assistindo. Bom, Rodrigão, falando sobre segmento de pessoas, eu quero avançar um pouquinho mais aqui. Falando um pouquinho ainda da questão de inovação, né? A gente fala muito sobre inovação. Eu acho que é uma palavra que a gente tem batido muito forte nesse pilar, né? Em sermos inovadores. Quando a gente fala em termos de solução inovadora ou de um produto que de repente ele venha para se destacar no mercado, como que você enxerga, né, e de que maneira que a Porto talvez vai identificar isso para ser compartilhado? Você já falou aqui um pouquinho do canal corretor, mas como que vocês têm visto essa questão da inovação em termos de produto para o mercado? Ótimo. Edu, só voltando no ponto ali, você falou, primeiro, obrigado pelo elogio. E a gente, além do Corretora para Sempre, a gente tem um slogan que a gente quer cada vez ser mais um porto seguro, não só para os nossos clientes, mas para os nossos funcionários, para os nossos prestadores e para os principais parceiros, que são os corretores. Então a gente tenta respirar esse ambiente dentro da companhia e fico feliz em saber que isso está transparecendo para vocês. Espetacular. Bora voar! E falando de inovação, assim, a Porto, esse ano ela completa 80 anos. Uau! E ela sempre foi uma companhia que andou alguns passos à frente do mercado, né? Então a gente tenta sempre se antecipar aos movimentos do mercado.
historicamente isso, tá? A gente teve épocas que a gente levava disquete para pegar. não pode entregar não aqui. Pode entregar. Então a gente sempre tentou se inovar em relação ao mercado. Hoje a gente vive um momento muito legal dentro da companhia. Então quando a gente olha todo o nosso portfólio, a gente tem de fato se preocupado muito como é que a gente torna essa contratação do seguro cada vez mais fluida e produtos que de fato se conectem com a vida do cliente. Então eu vou dar alguns exemplos aqui, Edu, para não me estender muito, mas no próprio saúde, a gente recentemente lançou o Porto Bairro, que é um produto muito inovador. E disruptivo também, né? Demais. E ele vem para, de fato, como é que a gente traz mais vidas para esse mercado, porque conforme você falou, não dá para em 10 anos a gente ter ali por volta de 50 milhões de pessoas. Muda, né, Rodrigo? Isso que foi interessante que você falou. Quando você traz uma linha histórica, o percentual ele se mantém o mesmo, né? Um pouco para cima, um pouco para baixo. Mas a variação é muito pequena. Então é legal saber que a gente precisa de mais vidas nesse mercado e vidas novas. Perfeito. A gente lança um produto no ano passado e eu consigo te dizer que hoje o Porto Bairro, mais 60% das vendas dele são pessoas que não tinham plano de saúde no mercado. Isso. Ele vem, de fato, cumprindo o objetivo que ele... E até social, inclusive, né? Porque ele expande, inclusive, o acesso à saúde suplementar. Perfeito. Então, de fato, a gente se preocupando com essa questão. A gente tem o seguro de celular, que é uma coisa simples, né? Mas imagina, o jovem que não quer ter carro, o bem mais precioso dele é o celular. Sem dúvida. E a gente faz uma vistoria praticamente através do aplicativo, extremamente online. A gente está trazendo soluções novas para o mercado. Automóvel, a gente vem com produtos novos de automóvel também, onde o cliente se autocontrata com 3, 4 cliquezinhos, lá é bem simples também. Então, o portfólio na companhia, se a gente for falar aqui de todos os produtos, a gente poderia passar aqui a tarde inteira, a manhã inteira falando sobre isso. Mas o grande objetivo é como é que a gente lança soluções novas no mercado, que tragam valor para o cliente e que tenham uma jornada fluida. Perfeito. Eu vou pegar esse gancho então, Rodrigo, quando você fala nessa esteira de produtos, nessa inovação que vocês estão trazendo, né, a gente percebe que o mercado de seguros de uma maneira geral está passando por uma grande transformação, como você bem colocou. Diante desse cenário, qual que na sua visão, ou visão da Porto, quais são os maiores desafios hoje para essa transformação? Perfeito. Tem algumas. Primeiro o cliente ele não tem mais paciência, né, Edu? Aquele questionário que a gente fazia com o cliente no passado... Tem que ser mais intuitivo, uma coisa mais dinâmica. Ele precisa ser mais dinâmica, mas a gente compra risco, né, Edu? Perfeito. Então, o desafio é como é que a gente torna uma jornada muito fluida, muito simples, porém com as informações corretas. Com as informações que são necessárias para a gente entender qual é o risco que a gente está assumindo, né? E eu acho que toda essa tecnologia de inteligência artificial, tudo isso, eu acho que vem para contribuir. Demais. Pra gente. Ainda estamos caminhando, ainda não chegamos nesse lugar, mas isso vai chegar e eu tenho certeza que a gente vai ter uma jornada cada vez mais simples. Perfeito. Fraude, acho que é um desafio do nosso mercado. E todos os ramos, tá, Edu? Não tem o automóvel, não tem o saúde, não tem o vida. São todos os ramos. Infelizmente, a gente ainda encontra essas situações. E eu acho que tornar uma jornada fluida, tendo fraude, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Eu acho que principalmente esses são os dois grandes desafios. Sabe, Rodrigo, quando a gente fala de fraude, num outro programa que nós tivemos, numa outra temporada, eu gosto de afirmar, eu acho que a gente precisa voltar para as nossas essências. Né? Em termos de princípios e valores, a gente não negocia. Perfeito. Eu costumo dizer que o sim seja sim e o não é não. Né? Uma outra expressão que eu uso muito, até em algumas palestras que eu acabo dando em alguns clientes nossos, eu digo o seguinte, não é porque todo mundo está fazendo que é correto, e porque ninguém está fazendo que aquilo é errado. Perfeito. Então, de novo, vamos tentar e buscar de novo a essência daquilo que é correto. Né? Até porque isso aqui, o seguro se torna mais barato. Às vezes o seguro está... Nossa, como está caro o seguro? Aí, uma das causas é essa fraude. As pessoas começam a elevar um risco de uma forma errada. Né? Então, acho que isso é importante trazer para quem está nos assistindo também, essa conscientização. Né? Eu acho que, de novo, a gente precisa voltar, né, e trazer e deixar isso muito claro. Né? A gente não pode negociar esse tipo de coisa. Rodrigo, estamos quase chegando aqui já para o meio, para o final. Tá? Eu queria aqui só entrar em um pouco mais no detalhe com relação, além dessa transformação. Você trouxe muito a questão de tecnologia, falou sobre inteligência artificial. Né? A gente, inclusive, vai ter um programa dedicado, então, em breve vamos divulgar isso, sobre inteligência artificial com o pessoal da AWS.
exatamente trazendo o impacto que isso está gerando dentro da nossa sociedade como um todo, né? Você já deu uma pincelada aqui de como isso tem feito, mas essas mudanças estão influenciando a forma como o seguro também é oferecido e utilizado. Você mesmo falou, olha, a gente tem usado aqui um canal, por exemplo, digital, que em 3, 4 passos, isso acaba tendo aí uma contratação muito rápida. Olhando esse cenário, tá? E vamos pensar um pouquinho mais futuro, né? Fazer um exercício aqui de futurologia, né? Quando você pensa nesse cenário, até para as novas gerações, como que você está enxergando esse movimento? Se você puder abordar um pouquinho, Edu, não vai mudar nada. Não, Edu, isso aqui vai ter um impacto gigantesco, sim, porque isso vai ter uma mudança em tal setor. Se você puder comentar com a gente um pouquinho sobre essa perspectiva para quem está nos assistindo, por favor. Edu, o que a gente tem olhado para frente primeiro, a gente fala muito dessa geração que tem vindo, né? E eu escuto só críticas com relação a ela, mas é uma geração que vem muito mais conectada, com muito mais informação, muito mais consciente com relação a alguns assuntos. Então a gente de fato enxerga que tem uma perspectiva positiva com relação à consciência dessa geração que está chegando. Perfeito. Então de fato a informação eles têm. Agora, como é que eu me conecto com eles para que eles façam, para que eles consumam esses produtos que são fundamentais? Então, olhando a tendência de futuro para o futuro, a gente vê, primeiro, uma previsibilidade um pouco maior com relação a algumas coisas. Isso é muito bom. Que a tecnologia tem trazido cada vez mais para a gente, tá? Porém, uma consciência também muito forte dessa geração que está vindo. Então, a perspectiva ela é muito positiva. Mas as seguradoras e o mercado, os corretores, a gente vai ter que se preparar muito para esse movimento. Eu acho que a gente tem um grande desafio, né, Rodrigo? Você fala em termos de previsibilidade, você tem uma consciência dentro dessa nova geração que está vindo, e ao mesmo tempo a gente tem essa mudança também em termos de posição. O corretor de seguro, via de regra, que é o canal onde distribui os produtos, a gente também precisa ter esse olhar em termos de uma adaptação e de uma mudança em termos de inovação desse mercado de corretores, né? Eu sou um corretor, então a gente navega nesse universo e eu percebo dois mundos. Eu percebo um mundo altamente tecnológico de pessoas e de empresas que estão ali investindo pesado para criar de fato uma questão disruptiva, né? Criando um novo posicionamento, e ao mesmo tempo a gente percebe que tem pessoas de 3 gerações já aí que está com o arquivo ainda morto, como a gente brincava antigamente, não tem nenhum sistema de controle. E, de novo, isso vai ter um impacto gigantesco nesse mercado, né? Em uma população que o tempo de resposta é mais curto, quer contratar rápido, no mobile ali a contratação. Então, a gente, de fato, tem uma nova perspectiva. E é bom saber que a Porto tem esse olhar, né? Então, para a gente, eu acho que isso aqui é uma resposta boa, né, com relação a isso. Mas para essa nova geração, frente a esse mercado, como que a Porto tem olhado para isso, Rodrigo? Quais são os movimentos que vocês pensam sobre esse movimento? Corretor tradicional versus essa questão de tecnologia que essa nova geração está buscando. A gente, pelo corretor ser o principal parceiro da companhia hoje, a gente sempre investe muito forte nesse movimento. E é meio que utópico, né, Edu? A gente vai continuar investindo eternamente nesse canal de uma forma absurda. E a forma como eles respondem a esses movimentos é muito legal. Se eu te falar que hoje a Porto é a maior administradora de consórcios de imóveis do país, Uau, comparado a grandes bancos, não dá para entender. E quem distribui consórcio no país? corretor. Então, você falar que o corretor de seguros é o maior distribuidor de consórcios de imóveis do país, ele está fazendo com que clientes, Edu, adquiram seus imóveis, realizem seus sonhos, e é muito disruptivo isso. Então, a gente vem fazendo um trabalho, ele não é da noite para o dia, ele não acontece de uma forma tão simples assim, mas ele vem evoluindo de uma forma muito legal. Você já vê corretores com um canal de venda muito forte na internet, corretores vendendo através de link, corretores fazendo conteúdo através de mídias e tudo mais. Então, de fato, você vê que os corretores vêm se movimentando para, de fato, estar onde o cliente está. Perfeito. Mas ainda tem muita coisa para a gente evoluir. Não, de fato, bacana. Essa geração ela é muito rápida. Está mudando muito rápido tudo também, né, Rodrigo? O negócio está muito acelerado. A gente estava falando, a gente está mudando parte do nosso sistema interno, que ele está mais ou menos há 15 anos.
E hoje, o que acontece em 15 anos, Edu? Uau, assustador. Então, hoje é tudo muito rápido, sabe? Eu falo que até planejamento a gente antigamente fazia para 10 anos. Hoje você faz para 2, 3 anos e tem que ficar ainda, tá longo, né? Tá de longo prazo. Legal. Rodrigão, para a gente fazer um fechamento aqui, eu queria que você abordasse, a gente fala sobre o tema de proteção financeira. Né? Muito se fala sobre seguro de pessoas, ou mesmo a questão do consórcio como uma proteção financeira. Muita gente que está nos assistindo hoje não consegue conectar uma coisa com a outra. Né? Bom, proteção financeira, o que tem a ver com isso? Não tem essa conexão. Então eu gostaria que você pudesse, para quem está nos assistindo, de maneira muito clara, qual é a conexão? Por que a gente fala em proteção financeira para aquela pessoa que de repente é leiga, não tem essa visão como a gente tem dos seguros? Boa. Proteção financeira, vamos lá, vou tentar ser bem legal, bem é isso aí. aqui. Mas se eu pudesse falar assim, eu faço uma analogia com aquele jogo de tabuleiro, o jogo da vida. A gente ganha uma profissão e a gente vai no tabuleiro ali do jogo da vida, avançando as casinhas, e o objetivo é quem chegar primeiro ali no final ganha, né? E na nossa vida não é diferente. Todos nós nascemos e a gente vai com sonhos ali, com objetivos, vai avançando as casinhas. E tem algumas casinhas que tem imprevistos, né? E você tem que andar 2 casinhas para trás, 3 casinhas para trás. Aí. E quando você tem o seguro, Edu, seja ele de vida, seja ele financeiro, seja ele do que for, você não volta a casinha, você continua caminhando na sua vida. Então acho que eu queria deixar muito forte essa questão para quem está assistindo a gente. Se preocupem com a vida de vocês, se preocupem com o patrimônio de vocês, se preocupem com o planejamento financeiro de vocês para que vocês continuem evoluindo na vida de vocês. A gente adquire diversas coisas na nossa vida, Edu, ou na nossa empresa, ou na nossa vida pessoal. Seja patrimônio, seja um crédito para adquirir um patrimônio. E existem produtos para todos os tipos de situações que a gente está falando aqui. Então imagina, Edu, que você comprou a sua casa, você financiou, deu uma parte de entrada e financiou o restante, tá? Se você vier a faltar, Edu, você vai deixar uma dívida para sua família. É isso aí. E se você tiver um produto chamado prestamista, que é um produto de proteção de crédito, você deixa a sua família tranquila com relação a isso, que a seguradora vai honrar com aquele crédito. Se você tem um seguro de vida, Edu, e por alguma situação você venha faltar, a sua família está protegida. Mas eu tenho patrimônio, Rodrigo. Eu tenho dinheiro investido. Sabe quanto tempo a tua família, quanto dinheiro ela vai precisar investir para conseguir usar aquilo ali? Tudo. Então, se você tem o seguro, você não tem essa dor de cabeça. Se por alguma fatalidade você tiver uma doença e não vier a falecer, você tem ali parte daquela indenização ali para você usar durante a vida. E para mim o grande X da questão disso tudo, do que a gente está falando aqui, é você saber que pode não acontecer nada, mas você está tranquilo que se vier a acontecer alguma coisa, sua família está protegida com relação àquilo. Isso. Então a gente também tem se preocupado muito e a Porto, em todos os produtos dela que está relacionado à saúde e vida, a gente tem colocado assistências psicológicas de fato, como é que eu me preocupo com o meu cliente, com ele bem, saudável, para que ele consiga perdurar bastante aí com saúde. Não, muito bom, Rodrigo. Olha, que explicação clara. Né, para quem está nos assistindo, de repente tem essa dificuldade nessa conexão, ou seja, traz segurança, você traz cuidado, essa proteção no fato, né? Se acontecer alguma coisa, tem toda essa cobertura por parte do seguro. Eu acho que isso aqui para a gente é espetacular. Bom, para a gente fechar, Rodrigo, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, seja ele um empresário, seja ele um profissional que nos acompanha aqui no nosso programa, qual a mensagem que você gostaria de deixar? Você já deixou aqui uma visão panorâmica sobre a importância da proteção financeira, mas qual que seria a sua mensagem final para esse profissional para reafirmar a importância desse cuidado na vida das pessoas? Primeiro, obrigado pelo tempo que a gente teve aqui. O recado que eu queria deixar para vocês é: quando vocês avaliarem o planejamento, façam um planejamento da vida de vocês financeiro e protejam o patrimônio e a vida de vocês e da família de vocês, que é a coisa mais importante que a gente tem.
Bora voar, gente. Aí sim, espetacular. Rodrigo, muito obrigado pelo teu tempo, por essa conversa gostosa. Eu acredito que o pessoal de casa aí gostou demais daquilo que a gente conversou aqui hoje. E eu quero aqui agradecer você que está nos assistindo hoje. Não deixe de compartilhar, de curtir, de comentar. O nosso Bora Voacast só está começando, gente. Muito obrigado e bora voar, gente! Aí sim!